Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e esse é o LEF, Livros e Fatos. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o carniceiro louco. Ele tirou a vida de várias pessoas com requintes de crueldade e sua história é tão macabra que inspirou personagens bizarros de vários filmes de terror que nós conhecemos. Seu nome? Edward Theodore Gang. E antes da gente começar, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo por aqui. E eu também espero vocês aqui nos comentários. E agora, vamos lá? Direto pro vídeo. Edward Gang era o filho caçula de George Philip Gang e Augusta Gang. Ele nasceu em La Crosse, no Wisconsin, no dia 27 de agosto de 1906. Augusta não vivia bem com o marido. Na verdade, dizem que ela odiava o marido, que ele era alcoólatra e não conseguia se manter em nenhum emprego. George já tinha trabalhado em vários lugares. Já tinha trabalhado como carpinteiro, como vendedor de seguros e já tinha sido até dono de uma mercearia na região onde eles moravam. Ele até que ficou com a mercearia por alguns anos, mas acabou vendendo. E aí a família toda, o George, a Augusta, o Ed e o irmão mais velho, Henry, foram morar isolados numa fazenda na cidade de Penfield, em Wisconsin. A Augusta protegia demais os filhos e mantinha os dois longe dos estranhos. O Ed e o Henry só saíam da fazenda para ir à escola e o resto do tempo eles passavam fazendo as tarefas ali na fazenda mesmo. E a Augusta era uma religiosa fervorosa. Ela sempre pregava para os filhos sobre o quanto o mundo era imoral, sobre o mal de beber, e aí ela mencionava o problema do pai. Ela falava com eles sobre a crença que ela tinha, o que ela acreditava, de que todas as mulheres, menos ela, eram promíscuas por natureza e todas eram instrumentos da maldade. E todas as tardes ela parava tudo para ler a Bíblia para os filhos, principalmente as partes que falavam sobre morte e sobre a justiça divina. E tudo falado de acordo com a visão que ela tinha. Ed Gang era um menino tímido, quieto e desde cedo ele já demonstrava ter um jeito diferente. Os professores e os colegas da escola falavam que ele tinha um jeito estranho, que ele dava risadas do nada, ria sozinho, como se ele estivesse rindo dele mesmo. E para piorar, a mãe não deixava ele ter amizade com ninguém. Sempre que ele tentava fazer amigos, ela ia e castigava o filho. E apesar de tudo isso, ele ainda se saía muito bem na escola. E ele se destacava demais na parte de leitura. Ele gostava muito de ler. Bom, no dia 1º de abril de 1940, o pai de Ed faleceu de insuficiência cardíaca causada por todos os anos de alcoolismo. Aí os dois irmãos começaram a fazer alguns serviços na cidade para poder ajudar nas despesas. Os dois eram considerados pessoas confiáveis e honestas. Inclusive o Ed chegou a fazer alguns serviços cuidando de crianças, porque ele se dava melhor com crianças do que com adultos. E o Henry começou a namorar com uma mãe divorciada e com 2 filhos, e ele planejava ir morar com ela. Só que ele se preocupava muito com o irmão, porque o Ed era muito apegado à mãe. Então sempre que o Henry podia, ele falava mal da mãe pro Ed ficar com raiva dela, mas não adiantava nada. O Ed continuava muito próximo à mãe. No dia 16 de maio de 1944, o Henry e o Ed estavam queimando o mato na fazenda e o fogo saiu do controle, queimando tudo ali na fazenda. O bombeiro chegou e só no final do dia que conseguiram acabar com o incêndio. E aí o Ed chamou os bombeiros e disse que o irmão tinha sumido. Os bombeiros já começaram as buscas ali mesmo na hora e pouco tempo depois eles encontraram o corpo de Henry deitado de bruços. Aparentemente, a causa teria sido a insuficiência cardíaca por conta da fumaça, porque ele não tinha nenhuma queimadura. O legista relatou oficialmente que a causa foi a asfixia por conta da fumaça do incêndio, que tinha sido um acidente, mas algumas pessoas suspeitavam que Ed poderia ter feito alguma coisa contra o irmão, mas nunca nada foi investigado. Pouco tempo depois, Augusta teve um derrame paralisante e o Ed passou a cuidar da mãe.
e os dois viviam sozinhos e isolados na fazenda. Até que no dia 29 de dezembro de 1945, Augusta faleceu aos 67 anos de idade. E a partir daí, Ed ficou sozinho e manteve a fazenda com o dinheiro que ele ganhava nos trabalhos que ele fazia na cidade. Ele trancou o quarto da mãe e as duas salas e isolou do resto da casa, e passou a usar só a sala que ficava perto da cozinha. E aí ele passava o tempo nesse espaço que foi ficando cada vez mais sujo. Bom, o tempo foi passando e assim vivia Ed Gein. Até que na manhã de 16 de novembro de 1957, Bernice Warden, a proprietária da loja de ferragens de Penfield, desapareceu. Um morador contou que viu o caminhão da loja saindo da porta dos fundos e que a loja ficou fechada o dia todo. O filho de Bernice entrou na loja e viu o caixa aberto sem nenhum dinheiro e sujo de sangue. Frank, o filho da Bernice, disse que na noite anterior, Ed Gein tinha ido na loja comprar um galão de anticongelante, e o recibo desse galão era o último recibo escrito por Bernice. Na mesma noite, o xerife prendeu Ed e começou a vasculhar toda a fazenda. E aí, eles encontraram o corpo de Bernice com algumas partes cortadas, com os tornozelos e pulsos amarrados com corda e pendurados de cabeça para baixo. E o dorso, a parte do peito, tinha sido baleada e cortada após o falecimento. E eles continuaram vasculhando a casa e foram encontrando coisas horríveis. E eu vou falar para vocês só algumas bizarrices que os policiais encontraram pela fazenda. Ossos humanos, pedaços de corpos em potes de vidro na geladeira, pele humana cobrindo os móveis, cortina de pele humana, máscaras com pele humana, o crânio de uma mulher e 9 partes íntimas de mulher dentro de uma caixa, junto com 4 narizes e um par de lábios, além de dedos femininos, e a cabeça e o coração de Bernice estavam dentro de um saco perto do fogão. Vocês conseguem imaginar alguma coisa parecida com isso? A polícia colocou tudo em caixas, fotografou, os legistas registraram tudo, até mesmo para tentar alguma identificação, e depois tudo foi destruído. Quando os policiais questionaram Ed, ele disse que entre os anos de 1947 e 1952, ele visitava os cemitérios e roubava os corpos que tinham acabado de ser enterrados e levava as partes para casa para montar a mãe dele, porque ele sentia muita saudade dela. Ainda durante o interrogatório, Ed admitiu ter tirado a vida de Marie Hugan, a dona de um bar da região que estava desaparecida desde 1954. A cabeça dela estava dentro de uma caixa na cozinha dele. E depois de várias investigações, encontraram espalhadas pela casa várias peles humanas que Ed usava como máscara. Ed também foi considerado suspeito em vários casos não resolvidos em Wisconsin, incluindo o desaparecimento da babá Evelyn Hartley, em 1953. No dia 21 de dezembro de 1957, Ed Gein foi acusado de assassinato de 1º grau, mas ele se declarou inocente por apresentar insanidade. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e considerado mentalmente incapaz, portanto ele não poderia ser julgado. Ed foi levado para o Hospital Estadual para Criminosos Insanos, que é um hospital de segurança máxima que fica em Wisconsin. No primeiro julgamento, no dia 14 de novembro de 1968, Ed foi considerado culpado. Mas no segundo julgamento, depois do testemunho dos médicos do hospital que ele passou todo esse tempo internado, Ed Gein foi considerado inocente por motivo de insanidade. A casa de Ed iria se tornar uma atração turística devido a toda a repercussão do caso na época, e os objetos seriam leiloados. Mas numa madrugada a casa foi completamente incendiada. Suspeita-se de um incêndio criminoso porque nunca descobriram a causa. Talvez até como uma forma de protesto, né? Ed Gein passou o resto da sua vida no hospital psiquiátrico e no dia 26 de julho de 1984, aos 77 anos, ele faleceu devido à insuficiência respiratória decorrente de um câncer de pulmão.
Ele foi enterrado ao lado de seus pais e do irmão no cemitério de Penfield. Ed Gein se tornou uma das mentes mais misteriosas de todos os tempos. Os filmes como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes foram baseados na sua história cruel e macabra. Obrigada pela companhia de vocês. Não se esqueçam de curtir e comentar o caso aqui comigo. Me sigam também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Um beijo!